A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, mínima 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Mais proteção. STJ decide que mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a receber auxílio-doença. Prepare o seu bolso. Petrobras aumenta o valor médio do diesel e da gasolina a partir de hoje. Uma boa notícia na saúde. O Hospital Regional do Cariri é reconhecido como o 10º melhor hospital para se trabalhar no Brasil. Estudo do governo federal que congela salário mínimo afetará 34 milhões de segurados da Previdência Social. Milhares estão no Ceará. E mais. Médico Henrique César alerta sobre o pé diabético e cobra mais atenção do poder público com ações preventivas para serem evitadas amputações. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O vai e vem da reforma previdenciária, as mudanças nas regras para a concessão de benefícios do INSS estão em debate no Senado. O senador Tasso Gereissati apresenta nesta quinta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, parecer às emendas que alteram o texto com os novos critérios para os trabalhadores se aposentarem ou receberem pensões. Uma das principais mudanças nesse debate travado no Senado mexe com a vida dos servidores públicos estaduais e municipais, ou seja, as regras gerais com as normas para a concessão dos benefícios previdenciários passam a enquadrar também os servidores dos estados e dos municípios. O assunto interessa a você e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar ao vivo o Alerta Geral através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora e também no YouTube. Você acompanha o Ceará Agora no Twitter e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 3 minutos. As novas regras para a aposentadoria de milhares de brasileiros entram mais uma vez em discussão no Senado Federal. Nesta quinta-feira será lido o relatório da reforma da Previdência, elaborado pelo senador Tasso Gereissati, durante reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O parecer recebeu 77 emendas apresentadas em plenário. Apenas a leitura do plenário será feita nesta quinta. A discussão do texto apresentado será na próxima terça-feira. O relator da proposta, Tasso Gereissati, explicou que a ideia é rejeitar as emendas e evitar que a PEC volte para a Câmara dos Deputados. Todas as mudanças que foram propostas serão acatadas por meio da PEC paralela, que está em tramitação também na CCJ. Se aprovada na terça-feira, a proposta de reforma da Previdência poderá ser votada pelo plenário em primeiro turno no mesmo dia. A votação em segundo turno está prevista para o dia 10 de outubro. Esse assunto volta ainda hoje no bate-papo político. São 7 horas e 4 minutos. Obras rodoviárias beneficiam municípios do maciço do Baturité. Wellington Lima. O acesso ao maciço de Baturité e a trafegabilidade na região passam por requalificação através de serviços executados pela Superintendência de Obras do Ceará. As ações abrangem 8 trechos e incluem duplicação, restauração e recuperação. O investimento total é de aproximadamente 98 milhões de reais em cerca de 215 quilômetros de malha que vem passando pelas melhorias. Esses trabalhos beneficiam Guaramiranga, Baturité, Aracuiaba, Aratuba, Capistrano, Redenção e Palmácia, que são integrantes da região, além de Pacatuba e Maranguape, que fazem conexão com a capital. Dão mais segurança para deslocamento de moradores, transporte da produção agrícola e também impulsiona o turismo na região serrana. Entre as obras em andamento está a duplicação de 37 quilômetros da rodovia CE 060, de Pacatuba até Redenção. São 64 milhões de reais aplicados pelo Tesouro Estadual
juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para serviços de alargamento da rodovia, drenagem, pontes e bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalizações horizontal e vertical e proteção ambiental. A execução está em quase 60%. Com informações do Maciço Baturité, Wellington Lima, para o Alerta Geral. 7h06. CAGES é multada em mais de R$576 mil apenas neste ano. De Assis Lira. Devido à má qualidade da água distribuída, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará soma mais de R$500 mil em multas impostas pela Agência Reguladora do Estado do Ceará. Todos os 35 processos administrativos punitivos contra a CAGES referem-se à qualidade da água. A quantia saltou de 23 no ano passado para 35 até setembro de 2019. Além da qualidade da água, a Agência Reguladora do Estado do Ceará fiscaliza outros aspectos, como provisão dos serviços, gestão comercial e faturamento, que alerta para a prestação de serviço e o cumprimento da lei e proteção ambiental, relacionada às questões ambientais. Tais fatores renderam 77 multas à CAGES ao longo de 2018, chegando a quase R$800 mil. Somadas todas as categorias de análises da Agência Reguladora do Estado do Ceará, as 433 multas aplicadas entre 2012 e setembro deste ano somam quase R$4 milhões. Até 2016, os valores arrecadados eram destinados ao Fundo de Direitos Difuso do Ministério Público do Ceará. Mas, após modificação na legislação, os valores começaram a ir para o Fundo Estadual de Saneamento Básico, responsável por adequar as políticas de esgotamento sanitário do Estado ao marco regulatório nacional. Com informações do Ceará agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. 7h07. Lei obriga autor de violência doméstica a ressarcir governo por atendimento à vítima. Carlos Silva. Uma medida sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro repercute em todos os estados brasileiros, inclusive no Ceará. A partir de agora, os autores de violência doméstica irão ressarcir o Estado pelas despesas com atendimento das vítimas. O texto altera a Lei Maria da Penha e faz referência tanto aos gastos do Sistema Único de Saúde quanto à oferta de dispositivos de segurança às vítimas, o botão do pânico, por exemplo. No primeiro semestre do ano passado, o estado do Ceará registrou 1.535 casos de violência doméstica. Entre os 184 municípios cearenses, Fortaleza e Sobral registraram a maior quantidade de casos. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2018, mas sofreu mudanças durante a análise no Senado. Os senadores incluíram, por exemplo, a necessidade de uma condenação judicial definitiva para que o pagamento fosse exigido. O texto voltou à Câmara e todas as mudanças do Senado foram rejeitadas. Com isso, a lei sancionada não exige condenação do agressor e o ressarcimento pode ser pedido no âmbito civil. Com informações direto da FM 98.5 de Russas, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h09. Queimada em distrito de Cedro completa 7 dias. Almir Fernandes. Cedro, na região Centro-Sul, registra focos de queimada em 3 distritos. Só no mês de setembro, o município cearense já contabiliza 7 ocorrências de fogo em vegetação nos distritos de Santo Antônio, Várzea da Conceição e Lagedo. No distrito Santo Antônio, os focos de queimada já completam 7 dias. O incêndio que chegou ao distrito teve início na comunidade de Telha e passou por Morada Nova até chegar a Cedro. Em Várzea da Conceição, os focos de queimada foram contidos e os capins perdidos estão sendo contabilizados. Em algumas áreas, moradores temiam que as cisternas de polietileno fossem queimadas. Os incêndios estão preocupando cada vez mais. Estamos orientando os moradores quanto aos cuidados com animais. Quase tivemos tragédia com fogo próximo às residências, informou o secretário de Meio Ambiente do município, Elison Barbosa. As altas temperaturas de Cedro, que chegam a 37 graus em setembro, agravam ainda mais a situação. O Corpo de Bombeiros de Iguatu, a Coordenação de Defesa Civil
e as secretarias de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Infraestrutura estão atuando em conjunto para conter os focos de queimada no município. Um carro-pipa também tem atendido as comunidades atingidas. Da Rádio Vaz e Alegre FM para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. São 7h10. Preocupação também na região dos Inhamuns com incêndios criminosos. Alverne Lacerda, bom dia. Bom dia, Luzenor, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Isso mesmo, incêndio criminoso. Ontem, no final da tarde, aqui em Tauá, entre as localidades Caraíbas e Altamira, indivíduos, Luzenor, em motos, ateando fogo na pastagem à margem da estrada. Vários focos. A sorte é que uma pessoa que estava vindo para Tauá viu os indivíduos colocando fogo e avisou para as autoridades. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente ao local e conseguiu conter as chamas que poderiam ter proporcionado um grande desastre ambiental aqui em Tauá, já que há muita vegetação seca à margem da BR-020. Outro incêndio está consumindo a mata na localidade Cachoeira, também no distrito do Carrapateiras. E para terminar, uma boa notícia, Luzenor. O Major Matias, comandante do 40º BI de Crateús, vai estar hoje em Tauá e dará uma entrevista à Rádio Trici FM para falar sobre as falhas na Operação Carro-Pipa. O Major Matias poderá hoje anunciar a solução para a falta de abastecimento d'água via Carro-Pipa na zona rural do município de Tauá. Esta é a boa notícia desta quinta-feira. Alverne Lacerda, de Tauá, para o Alerta Geral. Obrigado, Alverne Lacerda. Vamos esperar que as boas notícias sejam confirmadas pelo Major Matias, que nessa quarta-feira ouviu o Jornal Alerta Geral, a participação do Alverne Lacerda, relatando dificuldades para moradores de comunidades rurais de Tauá terem acesso à água para o consumo humano. Então, vamos esperar esse desdobramento dessa entrevista, desse anúncio das medidas do Major Matias nessa área da Operação Carro-Pipa. Agora, uma notícia nada boa. Petrobras anuncia elevação do preço da gasolina e do diesel. Vamos à redação, Matheus Lima. A Petrobras anunciou na noite dessa quarta-feira reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. Os novos valores passam a valer a partir desta quinta-feira nas vendas de refinarias para distribuidoras. O litro da gasolina foi reajustado em 3,5% e o do diesel em 4,2%. Para o consumidor final, porém, sobre esses valores serão acrescidos encargos tributários e trabalhistas e as margens de lucro dos postos de combustíveis. Na última segunda-feira, a Petrobras divulgou nota sobre o bombardeio de refinarias na Arábia Saudita, responsável pela produção de 5% do petróleo mundial, o que gerou uma imediata elevação dos preços dos combustíveis no mundo. A estatal informou na ocasião que continuaria monitorando os preços do petróleo e não faria um reajuste de forma imediata. O último reajuste da gasolina no Brasil havia sido em 5 de setembro e o do diesel em 13 de setembro. Direto da redação, Matheus Lima para o Jornal Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. O vai e vem da reforma previdenciária, PEC paralela que inclui servidores estaduais e municipais nas regras gerais da aposentadoria, volta hoje à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e mais no Bate-Papo Político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Moto na manhã de quinta-feira, Luzenor. E depois do Senado descartar medidas polêmicas na lei eleitoral, os deputados voltaram a incluir medidas que afrouxam a fiscalização das eleições, Luzenor. E na reforma eleitoral está também a volta da propaganda partidária pelo rádio e pela televisão. E o presidente de honra do PSDB, Gilberto Kassab, Luzenor, se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, mas continua sua maratona política pelo interior cearense. Estudo do governo federal que congela salário mínimo afetará 34 milhões de segurados da Previdência Social. Milhares estão no Ceará.
E o Tribunal de Contas do Estado paralisa o contrato que prevê a compra de 700 armas sem licitação no valor de quase 2 milhões de reais. E ainda, Beto Almeida? Ainda, Luzenor, a perspectiva que existe em relação à Caucaia, Luzenor, a disputa eleitoral por lá da Cerrada. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. O governo que não para, o governo que faz. Começa agora o programa da nova Estratégia de Segurança Pública, NESP. Para combater a criminalidade, o governo do Ceará investe em ações de repressão qualificada e prevenção social, enfrentando a violência com força e inteligência. Assim surgiu a NESP, nova estratégia de segurança pública, desenvolvida a partir dos conceitos de integração, coordenação e responsabilização nos mais diferentes níveis. Um trabalho que inclui a reestruturação dos sistemas prisional e socioeducativo e, sobretudo, investimentos constantes em qualificação, motivação e contratação de policiais. Somam-se a isso ações de prevenção social do Pacto por um Ceará Pacífico, políticas de educação, cultura, esporte e saúde. Nos próximos programas vai saber mais sobre as ações e unidades que integram nossa força policial. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Microempreendedor individual. Individuais sim, sozinhos não. Nesses 10 anos já são mais de 8 milhões, cada um realizando do seu jeito, fazendo um pouco à sua volta e muito pelo país. Cada microempreendedor individual pode contar com a força do Sebrae para inovar mais, produzir mais, ter mais liberdade para crescer e somar esforços para construir um novo Brasil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. O governo que não para, o governo que faz. O Ceará investe em infraestrutura para gerar emprego. Programas como o Cinturão Digital, que leva internet de alta velocidade para o interior, e a requalificação de rodovias, através do Ceará de ponta a ponta, abrem postos de trabalho em todo o estado. A localização estratégica ainda tornou o Ceará um hub aéreo e marítimo, atraindo grandes investimentos que geram empregos e renda. Isso é compromisso com o desenvolvimento sustentável. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. Mudanças na legislação eleitoral. A Câmara Federal aprovou na noite dessa quarta-feira alterações no texto, que passou também pelo Senado, instituindo novos gastos com recursos do fundo eleitoral. E também nessa decisão, a volta do horário da propaganda partidária no rádio e na televisão. As informações com Carlos Alberto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto que altera regras eleitorais. A matéria será enviada à sanção presidencial. A proposta que altera regras eleitorais, o projeto de lei 5.029/19, retoma a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão semestralmente. O texto aprovado, entre outras mudanças, prevê exceções ao limite de gastos de campanhas, estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do fundo partidário, define critérios para análise de inelegibilidade e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral. Para valer nas eleições municipais do próximo ano, as regras precisam ser publicadas em até um ano antes do pleito, ou seja, até o começo de outubro deste ano.
Segundo o texto aprovado, haverá 4 novas situações nas quais o partido poderá usar recursos do fundo partidário. Poderão ser contratados serviços de consultoria contábil e advocatício, inclusive em qualquer processo judicial e administrativo de interesse partidário ou de litígio que envolva candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. As legendas poderão usar o dinheiro do fundo partidário também para pagar juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções relacionadas à legislação eleitoral ou partidária, na compra ou locação de bens móveis e imóveis, construção de sedes e realização de reformas e no pagamento pelo impulsionamento de conteúdos na internet, incluída a priorização em resultados de sites de pesquisa. Quanto ao financiamento de campanha de 2020, os deputados federais tendem a manter o que está no projeto de lei do orçamento enviado pelo governo Bolsonaro, que destina 2,54 bilhões para as eleições municipais. Em relação ao pleito de 2018, de 1,72 bilhão, o aumento proposto é de 48%. Com informações sobre os bastidores da reforma eleitoral para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, Luciano, a gente percebeu claramente aí o recuo, né? Não é nem um recuo, eu diria o seguinte, na realidade a retomada do que havia sido vetado no Senado. Os deputados, na realidade, ficaram chateados aqui, entre aspas, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque dizem que houve uma quebra de acordo. O acordo previa, segundo eles, o que foi aprovado de mudança nas regras eleitorais na Câmara era para ter sido confirmado no Senado. Só que o Senado recuou e manteve apenas a questão do fundo eleitoral em aberto. Ou seja, vetou todos os demais pontos, que era uma verdadeira... É uma verdadeira bandalheira em relação ao que se entende de perspectiva para fiscalização da lei eleitoral nas eleições do ano que vem. E aí o que aconteceu, Zeno? Eles simplesmente agora abriram uma brecha enorme para a Caixa 2, abriram uma fenda e uma outra coisa para candidaturas de políticos com ficha suja. Por que isso? Quando eu falo político, você quer saber uma das coisas, por exemplo, que está mantida aqui, Luciano? Hoje, na legislação atual, o candidato tem que provar que é ficha limpa no ato do registro da candidatura dele. Por esta lei que foi aprovada aí na Câmara dos Deputados ontem, ele vai ter agora, Luciano, até praticamente perto da posse, para confirmar, para mostrar provas de que realmente é ficha limpa ou é ficha suja. Ou seja, vai empurrar a candidatura dele até o limite do limite, mesmo entre aqueles que sabiamente são reconhecidos como fichas sujas. Esse é um ponto que pode significar e ser interpretado como um verdadeiro retrocesso. Porque retrocesso. A luta deflagrada há 10, 15 anos de combate à corrupção e para também tirar da política, do exercício da atividade parlamentar e do executivo, pessoas envolvidas com corrupção que tenham sido julgadas e condenadas, agora a legislação retoma, reabrindo, como você bem fala, uma brecha para permitir que um candidato denunciado ou investigado, claro que denunciado e investigado não significa condenado, mas na hora que tem denúncias mais concretas que o comprometem na busca pelos votos, não dá para esticar até o último instante o registro dessa candidatura. Exatamente isso. E além da questão da transparência, do acompanhamento da aplicação de recursos que também ficam comprometidos com essas mudanças que foram feitas agora na Câmara dos Deputados. Eles derrubaram o que foi colocado lá no Senado e agora fica o seguinte, Luciano, a questão é, Jair Bolsonaro, o presidente, ele tem 15 dias para decidir se veta ou se sanciona essa lei. Ele pode vetar integralmente todas essas propostas que foram feitas pela Câmara dos Deputados e pode também vetar parcialmente. Não se sabe qual vai ser o posicionamento do presidente. Eu acredito o seguinte, que pelo menos parte do que está nessa lei eleitoral vai com certeza ser vetado. A grande questão, Luciano, por exemplo, é você imaginar esse casuísmo que a gente tem a cada 2 anos, lá vem a mudança na legislação eleitoral. São os políticos tentando fazer adaptações
olhando para o próprio umbigo. Óbvio, são eles que estão cuidando dos próprios interesses. E nessa lei, que foi nesse projeto de lei aprovado na noite dessa quarta-feira pela Câmara Federal, tem lá, Beto Almeida, a possibilidade também do fundo eleitoral de 2020 chegar ao valor, como disse o Carlos Alberto nessa participação sobre a reforma eleitoral. Eu estou chamando de reforma eleitoral porque são tantas mudanças nessa legislação. O fundo eleitoral para bancar a campanha dos candidatos a prefeito e a vereador pode chegar a 2 bilhões e 540 milhões de reais. Esse valor já está na proposta orçamentária de 2020. Pois é, mas lembrando aqui para os nossos ouvintes que na eleição passada, de 2018, o fundo eleitoral foi composto por 1 bilhão e 700 milhões de reais. Dinheiro, inclusive, 30% desse valor saiu das emendas parlamentares que foram desviados, que eu digo assim, colocados para que esse dinheiro fosse compor o fundo eleitoral para as eleições. Aí eu pergunto, é justo? Porque um país... Não é justo, Beto, porque 2 bilhões e 400 milhões de reais dá dinheiro suficiente para colocar muitos equipamentos públicos, postos de saúde, unidades de educação, um transporte escolar de melhor qualidade. 2 bilhões e 400 milhões de reais como fundo eleitoral é um atraso. Um atraso para o país, é um atraso para a população. Você deve estar lembrado, e os nossos ouvintes também, que a Câmara deu uma guinada em busca da moralização na área pública, depois que lá atrás muitos brasileiros foram às ruas cobrar exatamente mais rigor do Congresso Nacional. Aí houve aqueles movimentos, vem pra rua, batidas de panela, muita gente questionando a atuação dos parlamentares. Eles entraram para valer com uma série de propostas de moralização, parece que esqueceram tudo. Estão voltando agora, dizendo, naquela base do se colar, colou, jogando para ver como é que fica a reação da opinião pública. Por dentro da lei, o direito e a justiça, com a advogada Priscila Brito. Bom dia, Lucinha, Luzenor, Beto Almeida, um bom dia para você, ouvinte do Alerta Geral. Hoje eu queria voltar a falar com você sobre candidaturas laranjas. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral finalmente julgou o caso das 5 candidatas laranjas do município de Valença do Piauí, ainda referente às eleições de 2016, que, apesar de registradas como candidatas, não praticaram qualquer ato de campanha e tiveram votação inexpressiva. Algumas sequer votaram em si mesmas. Ao julgar o caso, o TSE decidiu pela cassação e declaração de inelegibilidade de todos os candidatos eleitos pelas 2 coligações que constavam no DRAP em que as candidatas laranjas foram registradas, o que acabou cassando o mandato de 6 dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Valença do Piauí. E veja, não foi apenas a coligação das candidatas laranjas que foi atingida, mas todos os candidatos que constavam no DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, um documento que dá início ao processo de registro dos candidatos perante a Justiça Eleitoral. E como nas eleições de 2020 não existirão coligações, o partido que insistir em fraudar a cota mínima de 30% de participação feminina terá como pena a cassação e declaração de inelegibilidade de todos os candidatos ao cargo de vereador, eleitos ou não pelo partido. Portanto, o TSE firma sua jurisprudência no sentido de que a consequência da fraude à cota de gênero é a cassação com declaração de inelegibilidade de todos os candidatos vinculados ao DRAP, eleitos ou não, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência ao crime. Foi decidido também que a punição não atinge a chapa de prefeito e vice-prefeito. Assim, você que pensa em se candidatar ao cargo de vereadora ou vereador de seu município, fique atento também a quem são os demais candidatos de seu partido e cobre do diretório transparência, honestidade e compromisso com todos os candidatos. Priscila Brito, para o Alerta Geral. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar aí, Luciano, sobre eleições e as andanças aqui de Caçabe pelo Ceará. E também sobre reforma previdenciária. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.
Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta geral. São 7 horas e 31 minutos. O vai e vem da reforma previdenciária, a PEC paralela, que inclui servidores estaduais e municipais nas novas regras da aposentadoria e também de concessão de pensões, está em debate e é um assunto que interessa a você. Os detalhes com Carlos Silva. A PEC paralela da reforma da Previdência passou nessa quarta-feira pela quinta e última sessão de discussão em primeiro turno no plenário do Senado. Assim como o texto principal, a PEC paralela seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para análise das emendas que já somam 168. A PEC 612/2019 contém novas regras para o acesso à aposentadoria e pensões, para o cálculo do benefício e para as alíquotas de contribuição. Também contém regras de transição para trabalhadores em atividade. Outras mudanças foram compiladas na PEC paralela, desmembrada do primeiro texto. Entre os dispositivos estão a inclusão de estados e municípios, a previsão de novas receitas para a Previdência e ainda uma revisão das intervenções da PEC original sobre benefícios assistenciais. A PEC paralela também prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção ganhará um adicional que leva em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. Com informações dos bastidores da reforma previdenciária, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 33 minutos. Jornalista Beto Almeida, todos ficam na expectativa sobre essa nova discussão, esse novo debate travado no Senado em relação à reforma previdenciária. Afinal, o ano de 2019 foi dedicado quase com exclusividade em muitas votações na pauta da Câmara Federal e do Senado a essa reforma previdenciária que mexe com a vida de todos os brasileiros. E às vezes, né, Luciano, até confunde, porque é tanto vai e vem, vai para a CCJ, cumpre prazo, retorna, tem parecer, o parecer é analisado na CCJ, depois cumpre novamente outro interstício. Na realidade é o seguinte, esse vai e vem é realmente obrigatório para cumprir todos os prazos regimentais, porque essa mudança é tão impactante que ela é uma emenda à Constituição. Por isso que tem que ter todo esse cuidado para que depois não venha sofrer algum tipo de questionamento, algum tipo de judicialização. E aí tem um detalhe. A gente viu anteriormente o nosso correspondente falando que foram 77 emendas que foram aprovadas ao relatório do senador Tasso Gereissati. O que vai acontecer, Luciano? O senador Tasso Gereissati, para não complicar a votação do texto principal que veio da Câmara, a tendência é ele rejeitar todas as emendas que foram apresentadas. Todas elas.
todas essas 77. Ele rejeita e, ao mesmo tempo... Ou mais, Beto, foram, pela narrativa do Carlos Alberto, 168 emendas apresentadas. Não, mas que foram apresentadas, mas que foram aproveitadas certo, e incluídas. aprovadas. Aprovadas foram Sim. 77, tá certo? E agora passa pelo pente fino do senador Tasso Gereissati como relator da PEC paralela. Aí caberá ao senador, no relatório dele, que vai ser lido hoje, ele vai dizer se acata ou não essas 77 emendas incluídas no texto da reforma. O que ele vai fazer? A tendência é ele rejeitar essas emendas e depois incluir elas no texto da PEC paralela. Porque aí essas emendas elas vão ser discutidas no texto da PEC que está em tramitação e que vai lá para a Câmara dos Deputados. Aí é outro borogodó. Mas esse daí vai ser votado, pelo menos a parte principal da proposta, vai ser votada na terça-feira da semana que vem, na CCJ, e depois segue direto para a votação em plenário. São 7h36. Um estudo do governo federal para congelamento do salário mínimo pode atingir mais de 30 milhões de beneficiários da Previdência Social. No Ceará, serão milhares de segurados. Sátiro Salles. O fim da correção do salário mínimo pela inflação em momentos de crise fiscal, proposta em estudo pelo governo federal, afetará diretamente 34 milhões de aposentados, pensionistas, segurados do INSS, que terão seus benefícios congelados. Somente no Ceará, na Grande Fortaleza e no interior do estado, mais de 900 mil beneficiários da Previdência Social seriam atingidos com esta medida. A ideia, analisada pela equipe econômica, é retirar da Constituição a previsão de que o piso nacional seja reajustado pela inflação. O índice é o INPC, justamente o indicador que aumenta o mínimo e corrige benefícios do Instituto. Segundo cálculos do governo, o congelamento renderia uma economia entre 35 e 37 bilhões de reais. A proposta é que em momentos de grave desequilíbrio fiscal, como o atual, seja possível congelar mesmo os aumentos nominais, ou seja, dar a variação da inflação, da remuneração por alguns anos, até a recuperação da saúde financeira das contas públicas. A proposta de orçamento para o ano de 2020 prevê um aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039, a partir de janeiro do ano que vem, levando em conta a variação da inflação. Há quem defenda, no entanto, não dar nem mesmo a inflação como reposição salarial para abrir espaço no orçamento para as despesas de custeio da máquina pública, além dos investimentos. Segundo o Ministério da Economia, cada R$1 a mais de aumento no salário mínimo gera um gasto adicional de 302 milhões de reais ao governo. Isso porque uma série de benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, e o abono salarial, é indexada ao salário mínimo e tem, por isso, um aumento proporcional. Com informações sobre os bastidores da reforma previdenciária, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Nós ouvimos, jornalista Beto Almeida, há poucos minutos, o nosso correspondente Carlos Alberto falando sobre o fundo partidário, tema do nosso bate-papo político aqui, fundo partidário, fundo eleitoral de 2 bilhões e 500 milhões de reais para as eleições de 2020. E agora chega o Sátiro para falar sobre a possibilidade de congelamento de salário mínimo, criando aí uma situação de aperto ainda maior. Claro, vamos colocar na subjetividade aqui, do ponto de vista da concretização dessa medida. Nesse momento, nós estamos falando sobre estudos que agradam a técnicos do governo federal e também a alguns setores parlamentares. Pois é, Luciano, são estudos, mas são estudos que o governo está aí engatilhando para ser aprovado este ano, e se houver brecha, para começar a valer já a partir de janeiro do ano que vem. Então não é uma coisa que está ali distante do horizonte, não. E eu vou te dizer uma coisa, é um verdadeiro golpe em cima do trabalhador brasileiro, da pobreza e principalmente, Luciano, dos aposentados e daqueles que hoje vivem dos benefícios sociais do governo, porque isso é uma proteção, os benefícios sociais pagos pelo INSS, porque isso é uma verdadeira proteção que a Constituição dá ao cidadão, dizer que ele não pode receber
menos que um salário mínimo. O que o governo está querendo fazer é um golpe em cima da pobreza. Tirar da Constituição esse direito que lhe garante que ele não pode ficar sem ter o seu benefício, o seu salário corrigido anualmente pela inflação. O que ele quer é congelá-lo. Não é que essas pessoas passem a receber menos de um salário mínimo. O que nós temos aí, pelo que eu entendi nesses estudos, é um salário mínimo congelado. Ou seja, congelado significa dizer que você não vai ter ganho real e ao longo de 3, 4 anos você pode ter uma defasagem muito grande no poder de compra. Você lembra que nos anos 90, qual era o grande desafio? Nos anos 90 e depois há pouco tempo também, menos de 10 anos, o grande desafio era a gente ter no país um salário de $100. O país realmente melhorou. E isso, vamos admitir. Estamos bem longe dos $100, né? Já tivemos mais, Luciano. Bem distante. Hoje é maior. Hoje temos um salário mínimo correspondente a... Quantos Mas o dólar hoje, está R$4. por conta da inflação. $100. Não, nós temos um salário mínimo correspondente a 200 e poucos dólares. Exatamente. Olha só, mas peraí, pois não, Beto. Ainda eu quero bater nessa questão, o seguinte, porque na realidade, o que o governo está aí tentando, dizendo, é um retrocesso. Fazer com que o brasileiro, principalmente aquele que vive dos seus benefícios, que vive da sua aposentadoria, simplesmente volte a uma condição de miséria absoluta. Miserabilidade total. São 7h41, já na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, do STJ, decidiu que mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a receber o auxílio-doença enquanto estiverem afastadas do trabalho. O Carlos Silva tem outras informações. Uma decisão que vem de Brasília com repercussão na vida de centenas de cearenses. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deverá arcar com a subsistência da mulher que tiver de se afastar do trabalho para se proteger de violência doméstica. A decisão foi tomada na apreciação de um recurso interposto por uma vítima que teve seu pedido de afastamento do emprego negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSTJ. A mulher, que tem o seu nome mantido em sigilo em razão de segredo judicial, mudou-se e deixou de comparecer ao emprego, alegando que ainda se sentia insegura mesmo depois da aplicação de medidas protetivas. Ela sofria ameaças de morte do ex-companheiro. Ao STJ, a vítima solicitou a manutenção do vínculo empregatício durante o período em que ficou afastada, com a retificação das faltas anotadas em seu cartão de ponto. Ela ainda pediu o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar o caso. O colegiado acompanhou o voto do relator, o ministro Rogério Schietti Cruz. Segundo o comunicado do STJ, foi sustentado que tais situações ofendem a integridade física ou psicológica da vítima e são equiparáveis à enfermidade da segurada, o que justifica o direito do auxílio-doença. A turma ainda definiu que os primeiros 15 dias de afastamento devem ser pagos diretamente pelo empregador e os demais pelo INSS. Com informações da FM 98.5 do Vale do Jaguaribe, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Rapidinho, jornalista Beto Almeida, uma decisão importante do STJ, porque nós temos, mesmo diante do cerco da legislação, das medidas protetivas, nós temos muitas mulheres vítimas de violência doméstica que são obrigadas a abandonar o local onde moram, fugindo dos seus agressores, companheiros, ex-companheiros, e nada mais justo do que essa proteção que o STJ acaba por garantir a essas mulheres vítimas da violência. Bom, pelo menos aí ficou estabelecido que a divisão de responsabilidades no ressarcimento, né, enquanto a mulher estiver sob a ameaça da violência, fica dividido os primeiros 15 dias para o empregador e depois para o INSS. Porque a questão, Zedolfo, fica meio confusa,
porque essa não é, em princípio, uma questão trabalhista, é uma questão social, mas acontece que afeta a mulher no seu ambiente de trabalho, porque ela se sente... É uma regra bem parecida, pelo que eu entendi na decisão do STJ, Beto Almeida, da situação do afastamento por problema de saúde. Quando o trabalhador está com vínculo lá em determinada empresa, ele vai para os exames, pede a perícia e aí os primeiros 15 dias são pagos pelas empresas. Parece-me uma regra bem semelhante no caso do auxílio-doença. É aplicada a semelhança, né, a similitude, como se diz, mas com razões de fundo completamente diferentes. Uma coisa é a doença do trabalho, outra coisa é uma mulher vítima de violência. E, para além disso, o que eu acho mais interessante dessa questão também é que o agressor, aquela decisão que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, isso aí é acertada, ele tem que ser cobrado também para ressarcir o poder público pelo pagamento a ser feito à mulher vítima da violência. 7h45, Beto Almeida, a você tem um registro aí rapidinho de 30 segundos. Kassab está no Ceará, o ex-ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Continua fazendo aqui o verdadeiro périplo pelo interior, com campanhas de filiação e de filiação de novas lideranças políticas aqui ao PSD e, naturalmente, com influência, Luzenor, na eleição do ano que vem, de 2020. Ontem, o Gilberto Kassab, que é o presidente de honra do PSD, esteve aqui na Assembleia junto com o presidente aqui de honra do Ceará, do PSD, que é o Domingos Filho, esteve reunido com o presidente da Assembleia Legislativa. Logicamente que essas andanças do PSD, elas já causam, de certo modo, repercussões e burburinho, inclusive dentro da base aliada do governador Camilo Santana. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Tudo bem, uma boa quinta para todos nós e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. No Ceará, são registrados índices alarmantes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em nossa cidade, apenas no ano de 2018, foram realizados 2.159 atendimentos. Por isso, a Câmara Municipal de Fortaleza, através da resolução número 1659/2019, de autoria do vereador Antônio Henrique, do PDT, lançou o selo Amigo da Criança e do Adolescente. Ele identifica os bares, restaurantes, hotéis e pousadas, entre outros, que são parceiros no combate à exploração infantil. Denuncie Disque 100. A ligação é grátis do seu telefone fixo ou celular, todos os dias, 24 horas. Para cadastrar seu negócio e conferir os locais já credenciados, acesse www.cmfor.ce.gov.br. Nossa Infância, Nossa Fortaleza. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza. A Prefeitura de Caucaia tem investido pesado para garantir uma educação de qualidade na rede municipal de ensino. Mais de 20 milhões de reais já foram aplicados pela atual gestão na construção e reforma de escolas, anexos e quadras e na concessão de benefícios aos profissionais da educação. Nas próximas semanas, a Secretaria de Educação começa a reformar as escolas 7 de setembro, Adélia Crisóstomo, Francisca Alves do Amaral, Verônica Menezes, Raimundo de Souza, Antônio Albuquerque, Helena Guiar, Tia Lerliane e o SEI Elton Costa. Além disso, as quadras de outras 13 escolas também receberão melhorias. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Microempreendedor individual. Individuais sim, sozinhos não. Nesses 10 anos já são mais de 8 milhões, cada um realizando do seu jeito, fazendo um pouco à sua volta e muito pelo país. Cada microempreendedor individual pode contar com a força do Sebrae para inovar mais, produzir mais, ter mais liberdade para crescer e somar esforços para construir um novo Brasil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Alerta Geral.
as políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenor e Beto Almeida. Hoje venho até vocês falar de um problema específico da minha área de atuação como médico. O pé diabético. Denomina-se como pé diabético a presença de infecção, ulceração, feridas e ou destruição de tecidos profundos associado a anormalidades neurológicas e ortopédicas em vários graus nas pessoas com diabetes mellitus. O pé diabético está presente entre as complicações mais frequentes do diabetes e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até amputações de toda a perna. Essa doença engloba alterações vasculares, neurológicas, infecciosas e ortopédicas, que se desenvolvem de forma concomitante e se somam, elevando a complexidade do tratamento. Além da doença arteriosclerótica, do colabar dos vasos, que é 2 vezes mais comum no diabetes, distúrbios do colágeno, distúrbios imunológicos estão envolvidos no processo dessa ulceração. As ulcerações nos pés constituem a mais comum das complicações no paciente diabético. Para você ter uma ideia, afetam 68 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Infectam em 50% dos casos e precedem 85% de todas as amputações, constituindo a causa mais comum de internações prolongadas e respondendo por 25% das admissões hospitalares. Chama a atenção que a ocorrência que geralmente são evitáveis, ainda hoje, estão entre as mais frequentes complicações de saúde causadas por essa doença chamada diabetes. Dados aqui da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que 47% dos usuários diabéticos referem ter tido algum tipo de assistência médica nos últimos 12 meses em unidades básicas de saúde e 29% em consultórios particulares ou clínicas privadas. Isso significa que o acesso de usuários diabéticos ao serviço de saúde, sejam eles públicos ou privados, não necessariamente garante uma atenção de qualidade, não sendo isso suficiente para a prevenção de complicações desse diabetes. Pesquisa aponta ainda que 5% dos usuários com diagnóstico de diabetes há menos de 10 anos e 5,8% dos usuários com diagnóstico de diabetes há mais de 10 anos apresentam alguma ferida no pé. E a amputação ocorre em torno de 2% desses usuários. Um percentual bastante significativo, considerando a amputação uma complicação que é irreversível, com implicações físicas, mentais e sociais de maneira extrema. É preciso, portanto, investir em ferramentas para a qualificação do cuidado à pessoa com diabetes, modificando as formas de abordagem aos usuários e considerando as melhores evidências como guias para a prática clínica cotidiana. Ou seja, meus amigos, prevenir é sempre a melhor política de saúde. Atualmente, aqui no nosso estado, gasta-se muito mal nesse tipo de abordagem à doença, esquecendo de atuações preventivas em todos os níveis, inclusive no nível cirúrgico. Muitas internações e amputações de membros que estão acontecendo hoje no estado do Ceará, estão sendo realizadas, eram absolutamente evitáveis, inclusive com indicações ou intervenções cirúrgicas precoces bem menores. Para vocês terem uma ideia, nenhuma linha de cuidado aqui no nosso estado envolve o ortopedista, por exemplo, na sua equipe multidisciplinar. Um erro quando se pensa na melhor e mais moderna abordagem e formação de equipe desse tipo de grave problema. Um grande desafio que precisa ser requalificado e repensado por todas as autoridades de saúde em nosso estado. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. São 7h53. O Hospital Regional do Cariri é reconhecido como 10º melhor hospital para se trabalhar no Brasil. O Elton Silva. O Hospital Regional do Cariri é reconhecido como um dos melhores hospitais para trabalhar no Brasil. A premiação Great Place to Work, as melhores empresas para você trabalhar, categoria hospital, ocorreu em São Paulo. Foram selecionados 162 hospitais, sendo o Hospital Regional do Cariri o único da rede pública nessa categoria. Dos 162 hospitais, o Hospital Regional do Cariri ficou na 10ª posição do ranking. O hospital foi anunciado entre as empresas mais bem avaliadas pelo Índice de Felicidade no Trabalho na categoria Saúde. Com perfil terciário para atender toda a população dos 44 municípios na macro-região, o hospital funciona a 550 quilômetros de Fortaleza, no triângulo que liga os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral.
Produtores de algodão devem adotar o vazio sanitário a partir do dia 1º de outubro. O Vanderlei Moisés tem mais detalhes. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, reforça a importância da adoção do vazio sanitário na cultura do algodão, a partir do próximo dia 1º de outubro até 31 de dezembro. O vazio sanitário é o período de uma ausência total de plantas vivas, onde o produtor realiza a eliminação das soqueiras por meio físico, mecânico ou químico, logo após a colheita. Essa medida agrícola é uma das principais formas usadas na agricultura para erradicar e prevenir as lavouras contra os ataques de pragas que podem comprometer e até devastar toda a produção, especialmente a praga do bicudo do algodoeiro. A medida deve ser adotada pelo proprietário, arrendatário ou detentor de qualquer título de áreas cultivadas com algodão. O documento prevê que o proprietário que não atender à exigência do vazio sanitário será notificado e terá um prazo de 15 dias para atender a notificação. Caso contrário, ele será autuado e a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará realizará compulsoriamente a eliminação das soqueiras e plantas voluntárias ou tigueiras, sendo que as despesas correrão à conta do proprietário sem prejuízos das penalidades cabíveis. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Uma das palavras de ordem, neste caso, uma das expressões de ordem da administração do prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, tem sido mobilidade urbana. Só que a mobilidade urbana que vem sendo promovida pela gestão pública municipal em Fortaleza, ela se dá pela metade. Vou pegar um exemplo bem recente e bem evidente que qualquer pessoa, inclusive o próprio prefeito Roberto Cláudio, poderia sair da toca e ir para o meio da rua conferir o que está acontecendo, está na Santos Dumont, no trecho em que foi transformado em pista única, alargado a Santos Dumont, nas proximidades mais ou menos ali do Hospital São Mateus. Passou-se, acho que uns 3 meses para que a avenida fosse liberada. Concluído essa obra, continua o problema depois da avenida liberada. A própria avenida sequer teve o asfalto recuperado de forma correta, de forma decente. Os carros só faltam ser destruídos. Cada carro que cai num buraco daquele, no meio da avenida, parece que rebenta tudo por dentro. Tudo mal acabado, tudo mal engembrado, tudo remendado, enfim, uma acessibilidade que não merece esse nome. Está sendo feita pelo prefeito Roberto, ou não está sendo feita pelo prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza. Sai do gabinete, Roberto Cláudio, vai andar nas ruas como fazia o Juraci Magalhães e vê o que está sendo feito, as porcarias que estão sendo feitas nesta cidade. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando na Copa do Brasil, teve Sul-Americana e também a Champions League, a Liga dos Campeões. Na Champions League, Olympiacos 2, Tottenham também 2, Clube Brugge 0, Galatasaray também 0, Bayern de Munique 3, Crevena 0, Shakhtar Donetsk 0, Manchester City 3, Paris Saint-Germain 3, Real Madrid 0. E os jornais espanhóis não pouparam críticas à má atuação do Real Madrid. Bayer Leverkusen 1, Lokomotiv
Lokomotiv Moscou 2, Atlético de Madrid 2, Juventus da Itália também 2, Dinamo Zagreb 4, Atalanta 0. Foram os jogos de ontem da Liga dos Campeões. Na Sul-Americana, o Corinthians jogou em casa contra o Independente Del Valle e o Timão foi derrotado por 2-0 e agora vai ter que tentar tirar o resultado fora de seus domínios. Complicada a situação para os lados do Timão depois de ser derrotado em casa no jogo de ida da Sul-Americana pelo placar de 2-0. E hoje à noite tem mais bola rolando. Às 21h30, o Colón recebe o Atlético Mineiro. São os jogos de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. E hoje também vai ter bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Brasil de Pelotas recebe o Figueirense. Agora vamos falando da Copa do Brasil. Ontem à noite teve a grande decisão, o segundo jogo, o jogo da volta da final da Copa do Brasil. O Internacional de Porto Alegre jogou em casa contra o Atlético do Paraná. Casa cheia, Beira-Rio lotado, mas o Internacional não se deu bem. Acabou perdendo pelo placar de 2-1. No jogo de ida, o Atlético já havia vencido pelo placar de 1-0 e assim leva o título de campeão da Copa do Brasil. Atlético, conhecemos teu valor. Essa é a nossa homenagem para o Furacão, que leva o título de campeão da Copa do Brasil. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Homenagem mais que merecida. Final do programa de hoje em instantes no site seragora.com.br na íntegra. Você tem todas as informações. O programa fica disponível também em nossas redes sociais. A você um excelente dia. Nós se encontramos amanhã às 7 horas. Obrigada pelo carinho e audiência. Bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.